Sejam bem-vindos ao Gente de Expressão. E hoje eu e o Miura estaremos hipnotizando você. Eu tenho certeza que o Ney Soares, o nosso convidado de hoje, ele vai trazer assim uma expectativa, é um assunto, é totalmente diferente, não é, Miura? Com certeza, viu, Maurício? E Ney, começa com ele primeiro, viu? Ele primeiro tá. Deixa ele primeiro, que eu tenho tempo de correr. Ah, tudo bem então, mas você vai gostar. Hipnoterapia, você já ouviu falar? Bom, o Ney Soares, ele já há algum tempo aqui na nossa cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no nosso país, ele vem fazendo com que as pessoas, elas no mínimo sejam conhecedoras desse tema. Eu não sei se eu fui hipnotizado, não sei se você já foi, mas aqui no nosso programa, o Ney Soares vai dar dicas importantes, porque eu acho que todos nós temos um pouco de loucura, Miura, ao ponto de dizer, eu acho que você precisaria se conhecer um pouco mais e, de repente, fazer a diferença na sociedade. Será que a hipnose vai fazer a diferença na tua vida, Miura? Ô Maurício, aí você levantou um ponto que até fiquei bastante curioso agora. Como é que a hipnose faz eu me conhecer mais? Porque veja, sou leigo, e aí o Ney vai poder trazer isso para nós com mais finésia. Mas como é que a hipnose, e não, volto a dizer, né, só parte leiga, eu imagino que eu devo estar em um estado sonolento, dormindo, alguma coisa assim. Como é que eu vou estar me reconhecendo melhor? Ney, traz essas curiosidades para nós aí. Fala um pouquinho de hipnose, o que é isso? O Maurício falou bem que, será que a gente já foi hipnotizado alguma vez? Tem como a gente saber? Fala um pouquinho sobre isso para nós aí, que a curiosidade é grande, viu? Bom, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Maurício Arruda, Miura, né? E sobre o tema, sim, eu garanto que vocês já foram hipnotizados. Todos nós, alguma vez, já foram hipnotizados. Opa! Hipnotizado como? Ó, quer ver? Quando você entra, você já entrou no seu carro, que você fez um trajeto e só notou quando você chegou no final? É como se isso- estivesse ligado assim no piloto automático. Isso é todo dia. Então, isso é mais ou menos. Então, todo dia você é hipnotizado. Quando você está assistindo um filme, Posso fazer uma piada? pode. É todo dia porque eu vou no banco do lado e fico ali no telefone. Só noto quando chega. É mais ou menos por aí, mas é quando você está dirigindo. E hoje em dia tem muito automático, mas antigamente você não sabia nem como você trocava a marcha. Você falava, como que eu cheguei aqui? Se você muitas vezes puxa na memória, até no sinaleiro você não sabe como você passou. Aquilo é hipnótico que você fica. Tá? Brincadeiras à parte, mas já vivi Sim, isso, já vivi isso. Sim. Já viveu totalmente, né? Ele está pensando, focado em alguma coisa e só cheguei no local. E a outra maneira que nós estamos sempre hipnotizados é quando você assiste um filme. Quando você torce principalmente para o ladrão. Você vê, La Casa de Papel, torceram para quem? A televisão fez nós torcer. Todos os filmes são hipnóticos, eu sempre falo isso. Os filmes mais hipnóticos são os que mais fazem sucesso. Aqueles que te atraem, aquele que faz com que você seja o bandido, aquele que você seja o herói. Tanto que já aconteceu até em São Paulo de uma criança de 12 anos assistir, ele se sentiu super-homem e se jogou. Parece do 12º andar. Então, como isso é hipnótico, esse filme. Lógico que foi uma fatalidade, que ninguém tem culpa, uma questão que acontece por a criança achar que poderia acontecer. E, igual eu falo, se vocês participassem de uma terapia, vamos supor, sempre faço essa pergunta, 365 dias no ano, vocês mudariam? Você acha que vocês mudariam? Eu acho que sim. Se nenhum filme a gente muda, Você imagina? 365 dias. Sim, então, isso é o que a novela faz com a gente. Por isso que ela muda muito. E mais uma coisa que muda, que vocês estão falando em hipnose para a gente ficar olhando, é as propagandas. Se vocês começarem a notar, às vezes vocês têm aquela vontade. O que ela coloca ali? É como se você estivesse lá no meio delas. Como se você desejasse aquilo. E ela transmite a vontade de você adquirir aquilo. E às vezes você nem precisa. Os melhores são vendedores é o quê? Aquele que você entra e ele hipnotiza você. Você vai comprar uma gravata, você sai lá com um terno completo. São essas coisas que fazem hipnotizar as pessoas. Estou falando mais simples, mais por cima, dia a dia, para vocês entenderem.
Eu vejo que o conhecimento, ele traz para nós, assim, uma obrigação. Porque quando nós formos cobrados, Miura, se você não tem aquele conhecimento, eu como advogado, eu digo assim, às vezes existe até a escusa, a desculpa. Mas, tendo esse conhecimento da hipnose, eu acho que aquele que é o terapeuta, como aqui nós estamos com o Ney, eu vejo que ele tem uma responsabilidade muito maior. Porque quando você detém esse conhecimento, e aqui eu vou falar então como advogado, no momento em que nós vamos fechar um contrato de honorários, ou fazer um acordo. Se você souber utilizar das palavras e conduzir a conversa, você vai ter talvez o sucesso do resultado. E isso daí eu vejo também como uma hipnose. Quando o próprio Miura, e você me falou, Miura, puxa, tivemos aí no TikTok mais de 1 milhão de acessos. Isso eu vejo também que é uma hipnose. Você também daria ali como uma declaração dizendo isso é hipnótico? As pessoas estão hoje nas redes sociais sendo hipnotizadas sem saber? Com certeza. Com certeza as pessoas estão hoje. Você pode ver, eu estava vendo por que certas redes sociais vão se adquirindo. Antigamente, o Facebook, você tinha que trocar as páginas para seguir. Chegou um cara lá e falou, não, isso daí vamos facilitar. Tanto que hoje é de cima para baixo, que ele falou, isso daqui é bem mais hipnótico para as pessoas ficarem mais de 1 hora ali. As redes sociais, elas são todas transformadas de uma maneira que ela passe vários tempos ali sem que você note. Tanto quem que nunca pegou, esse tempo mesmo eu peguei lá, comecei a olhar, quando eu vi era 30 minutos, falei, meu Deus, como é que passou tão rápido? E é incrível que pareça, é de uma maneira que quando você curte um vídeo, quando você para ali, tá? Mais uma, até que eu lembrei, a câmera frontal. Para que serve a câmera frontal? É para tirar selfie? Não, não é para tirar selfie, nunca foi. A câmera frontal é para ver quando você para em alguma coisa, quantos segundos você fica ali, para que ela mande mais sobre aquilo e mais hipnotize você sobre aquele lá. Mas aí E já estamos poucas entrando pessoas, na inteligência sabe? artificial, talvez. Não, até antes disso. Até antes que chegou a inteligência artificial. Então, ela totalmente é hipnótica, as redes sociais. Tá? Para vocês terem uma ideia como as coisas estão indo. Tanto que hoje em dia tem famílias que você chega na casa, cada uma está com o seu celular comendo ali e é capaz de derrubar dentro do prato, ninguém mais conversa, ninguém mais... E hoje me procuram muito com brigas familiares, quando você fala, primeira coisa, vamos eliminar o telefone na hora de namorar. Incrível, tem gente que leva ali na cama, na hora de você fazer a reunião com a família, na hora que você sai com a esposa, na hora... A pessoa fala, mas eu trabalho com isso. Sim, mas a sua vida não pode ser isso. Já houve casos de restaurante filmarem pessoas que sentaram, ficaram no telefone, comeram um pouquinho, ficaram 2 horas ali e foram embora. Casais. E o que eles foram fazer ali? Festejar a data de aniversário de casamento deles. Com o telefone na mão. Então isso realmente está muito hipnótico para as pessoas. Então eu acho que desse mal eu não sofro. Que Porque, bom. rapaz, que eu perco de telefone. Vira e mexe, tinha que ficar caçando onde é que tá meu aparelho. Meu telefone não toca, não apita por mensagem. Eu abandono o telefone, onde eu tô, eu deixo ele em cima da mesa Parabéns. e vou para outro canto. Depois eu tenho que ficar caçando onde é que está o telefone. E nesse sentido, eu achava que eu era errado. Então, Não, na você tá verdade, eu certo. estou vendo que eu estou certo. E vou te dizer, Miura, que saudade, né? Lembra da nossa época de infância? O Ney também, nós somos da mesma Sim. época. Brincávamos na rua, né? Futebol, empinávamos pipa, brincávamos de brincadeiras sadias e que hoje, infelizmente, a geração já chega já no computador, no celular. E existem pesquisas dizendo sobre a questão também de ficar reto com a coluna, que às vezes fica mais, né, com a cabeça baixa. E o retrato que você trouxe para nós é um retrato da realidade, aonde a gente vê assim nos restaurantes, nos shoppings, as pessoas não conversam, Miura. E o diálogo é a coisa mais importante, é a essência do ser humano. Então, nós, dentro da curiosidade, Ney, queremos saber como é que é uma formação para um terapeuta chegar a ser, né, um homem ou uma mulher que vá poder hipnotizar as outras pessoas. A responsabilidade que tem isso perante a sociedade, né? Porque eu, quando vejo esse conhecimento, eu e o Miura, a gente não tinha,
né, pensado neste tema, e para a gente é uma surpresa você estar aqui, isso traz para a gente um conhecimento diferente e que a gente gostaria de realmente entender. Até mesmo porque na vida de todos nós, eu acho que um terapeuta como você é mais do que importante, porque vai fazer a gente aprender, vai fazer a gente no dia a dia ser diferente, né? E compreender também como que nós estamos sendo hoje, eu acho que bombardeado, né? As linguagens subliminares, uma música, uma propaganda, isso tudo tem a ver com a hipnose. E Maurício, você está comentando aqui, eu confesso assim que minha cabeça está explodindo de informação e de curiosidade, porque eu, né, imaginava assim, quando a gente falava Hipnoterapia? Hipnoterapia, Ou hipnose clínica? Hipnose, né? Hipnose, Hipnose. tudo bem. Quando você falava hipnose, eu pensava assim, é alguém que vai chegar na tua frente com aquele reloginho e fala assim, tic-tac, durma. Mas aí eu estou aprendendo aqui que todos têm o poder da hipnose, vou dizer assim, né? Sim. É o roteirista, é o diretor de novela, é o vendedor, é o advogado nas reuniões, ou vamos dizer assim, é o profissional liberal nas suas reuniões. Todo mundo tem isso. Aí a minha dúvida assim, ainda está, qual a diferença entre a hipnose que você atua como profissão da hipnose comercial, vamos dizer assim, né? De uma propaganda, de um filme, de uma série. Qual que é a diferença desse tipo de hipnose? Para que serve a tua hipnose? Porque a outra hipnose eu estou entendendo que é uma hipnose comercial, né? A sua hipnose serve para quê? Aí vou fazer um adendo pelo que o Maurício citou, que hoje a nova geração, ela está vindo só no celular, hipnotizada pelo celular. E que na nossa geração, como o Maurício citou, nós só queremos saber de ficar na rua. Hoje em dia, para a criança ir para a rua é difícil, né? No passado era difícil entrar, então hoje em dia é difícil sair. Mas eu acredito muito que o maior culpado somos nós da geração que não queria entrar dentro de casa. Porque na nossa época não tinha tanta violência. Tinha, mas não era tanta assim, tão propagada, né? Então a gente podia ficar brincando lá fora e não tinha celular. Mas hoje em dia, como é que é o maior benefício dos pais, que é da nossa geração, que ficava só na rua? O filho reinou um pouquinho, a gente não olha com cara feia mais, né? Porque é proibido. A gente dá o celular. Fica quietinho, vai, assiste aí. Então, eu acho que o maior defeito é nosso. Será que, aí, voltando a falar um pouquinho da tua forma de trabalhar, será que essa hipnose que eu estou entendendo que os pais estão propagando hoje para com os filhos, para que eles fiquem quietos, está sendo prejudicial, eu entendo isso, mas é reversível? E o que é o seu trabalho diferente da hipnose comercial? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Ótima pergunta, muito boa, e não tinha me feito essa, parabéns. A hipnose comercial é aquela que ilude a sua cabeça, ela coloca muita ilusão na sua cabeça, ela coloca fantasias, então as pessoas, elas não são elas mesmas. Elas vivem, vamos supor, passa alguma coisa na televisão, um batom, todas querem comprar pensando que aquela modelo é maravilhosa e eu vou passar esse batom e vou ficar maravilhoso. É isso que ela faz. Ela ilude a cabeça das pessoas. Os pais hoje em dia, igual você falou, eles estão iludindo a cabeça também dos filhos, aproveitando essa tenda. Filho, não me incomode, se iluda com isso enquanto eu assisto o meu jogo, enquanto eu fico no meu celular me iludindo aqui. Não quero que você me incomode, né? Então eles dão uma ilusão, que a rede social não é ruim. O que é ruim é o excesso na rede social. Tudo que é em excesso é ruim na vida. Tudo que é em excesso, vocês podem ver, é ruim na vida. O meu trabalho é fazer com que as pessoas entrem na realidade. Tá? O que realmente acontece na vida delas. Porque o que as pessoas mais me preocupam lá eu não tenho valor, eu não presto, depressão, ansiedade, trauma. Então, quando você começa, e a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes é, você se ama? E todos ficam meio, talvez, não sei. Daí você chega e fala, você se ama ou não se ama?
E o que vem de repente na cabeça delas? Elas começam a se comparar com uma pessoa que tem uma Ferrari, uma pessoa que tem um Porsche, uma pessoa que está viajando, que aparece ali, e ela não tem mais autonomia da vida dela, ela começa a perder isso. Ela, com a rede social, começa a humilhar ela. E cada vez que você dá um celular para o filho, que ele faz uma reina, que ele briga, que ele faz alguma coisa, você está falando assim, enluda a sua cabeça. Eu estou hipnotizando você para que você não me incomode. Só que aquilo lá, ela está fazendo com que o cérebro da criança está encolhendo, em vez de desenvolver. Porque o que nós mais precisamos hoje em dia são pessoas educadas, não pessoas hipnotizadas por coisas pequenas. Eu vou receber vocês na minha casa, de repente eu tenho um filho, então deixo ele lá no canto. Antigamente não, a gente ia incomodar o pai, se a gente passasse na frente, apanhava, tinha toda aquela interação, nós tentávamos chamar. Meu pai só me olhava. Só olhava. Aquele olhar dava mais medo que uma chinelada, viu? Porque você sabia que depois vinha. E hoje em dia, nos restaurantes, como nós estávamos falando, se eu estou falando com você, meu filho incomoda, eu já tiro meu celular e pega. Na hora. Eu não falo assim, não deixo mais eles participar da conversa, comendo, escutando ali, que nós éramos obrigados hoje em dia. Então, um conselho que eu dou para todos os pais é, veja um horário certo para que o seu filho fique no celular. E, fora isso, que você tenha um acompanhamento, brinque mais com eles, mostre que você é de carne e osso, mostre que você tem um contato físico com ele, brincando, passeando. Tem um cachorro, leva a passear, mas sem o celular. Quando você sair para um passeio sem o celular, eu fui levar tempos atrás meus filhos para passear e falei para eles, sem o celular dentro do carro. Sem o celular. Porque senão se você viaja com a criança, eu levei meu filho viajar. Levou? Parabéns. O que ele ficou? No celular o tempo todo? Mentira, você não levou teu filho viajou. Você colocou ele ali dentro. Igual aquele pai que fala assim, eu dou comida para você, eu dou casa para você, tá? Parece que ele está criando mais um animal do que uma pessoa. Porque daí ele não dá amor, não dá carinho, ele não mostra o que realmente ele pode fazer. Tem pais que não tem braço. Já viu pai sem braços? É a maioria, porque não pega mais os filhos no colo. Eles não carregam mais. Eles arranjam um carrinho, colocam o celular na frente que se vira. Né? O pai sem perna, que não passeia mais com as crianças. Ney, você está trazendo para nós um apanhado de situações que são diárias aqui no Brasil, no mundo, e que estão já repercutindo na vida de todos nós. Como você, pai e mãe, deve se comportar nessa nova geração de filhos na educação? Eu ainda, graças ao tempo, eu poderia dizer que as minhas filhas de 19, 17 anos, eu tive a oportunidade de segurá-las no colo, de conversar olho no olho, e depois veio este celular, onde pessoas que tinham condições poderiam dar para os seus filhos, vem daí toda uma imposição social de dizer, olha, ela está usando celular, na escola não pode usar, de repente todos acabaram tendo seus aparelhos, hoje eu acho que um dos instrumentos mais democráticos, porque todos têm aparelho de celular, e isso daí é uma realidade que nós temos que daí saber como se comportar. E você traz para nós um apanhado de situações que são psicossomáticas e que trazem daí vamos dizer, um reflexo, né, no comportamento das pessoas. Você falou de um tema aqui muito interessante e que daí eu acho que a gente entra direto na hipnose. Eu tenho medo, vamos dizer, de aranha, aracnofobia. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de andar de avião. A hipnose vai fazer um tratamento nesses casos? Quanto tempo eu acabo deixando de ter medo da aranha e até passar a mãozinha nela? Existe essa condição? Ou não? Existe. Eu sou prova viva. Eu tenho pavor de aranha. Tenho pavor. Eu não sei por quê. Eu não sei. Não importa o tamanho da aranha. Que até uma piada lá em casa, né? Cara, se eu ver uma aranha lá em cima, eu não consigo sair da sala se não matar aquele bichinho. Ou matar, ou tirar, levar para fora, mas eu não tenho coragem de chegar perto. Então, eu tenho pavor. Você falou de... Para mim, eu acho que não teria tratamento que exista
que me fizesse passar a mão naquele bicho. Olha aí, cara. nós vamos agora fazer um teste. Vai ser ele hipnotizado agora o Miura, de repente ele vai estar com uma aranha na mão e não vai saber o que está acontecendo. Como é que acontece isso, Ney? Tá. Em primeiro lugar, vou te oferecer uma consulta, tá? Para passar a mão? Não, Não, obrigado. Não. Vou te oferecer uma consulta para nós começarmos, só para você ver como é que é. Eu vou contar 3 casos rapidinho, para vocês entenderem. Tinha um rapaz que ele tinha medo de sangue, porque ele foi num mercado com 5 anos, e ele caiu, bateu a cabeça, então como todo mundo estava em cima, na hora que levantaram ele, que ele viu, ele ficou muito traumatizado. E com 17 anos, eu fui na casa dele, e nisso ele falou assim, olha, eu não acredito em hipnose, foi até legal, não acredito em hipnose, e de repente, mas faz aí o que você tem para fazer, aquela coisa bem, bem louca. E a mãe dele estava perto, pedi para a mãe dele sair, fiz tudo o que tinha que fazer, quando ele acordou, ele falou assim, o que você está fazendo aqui, né? Eu falei assim, minha, porque você tinha medo de sangue, e você quer ser médico, e como que você vai fazer isso? Ele olhou bem assim para ele e falou, eu nunca tive medo de sangue. Aquilo ali foi imediato. Tem algumas coisas que são imediatas. Teve outra mulher que não conseguia filmar de jeito nenhum. Depois de umas 4 horas, ela levantou e falou assim, a coisa mais que eu quero é filmar. Entende? E o outro rapaz que tinha medo de altura, estava em um prédio, a gente fez, nós subimos no 12º andar. Na realidade, até eu conto essa história, porque ele chegou tão perto que eu falei, vamos voltar, colocar um pouquinho mais, que ficou demais. Tiramos demais. Então, sim, tem. Só que tem pessoas para pessoas. Tem pessoas que precisam uma sessão, outras 2, 3, 4, até 5, até 10. Mas Tá? a aranha não vai me fazer mal. Não, Deixa assim. mas você não imagina. Mas às vezes pode ter algumas outras travas na sua vida ainda, ou pode piorar futuramente. É bom você tratar isso antes. E você vai ver que certas coisas vão ser mais fáceis para você. Não é só a aranha que tem aí. É alguma coisa que você associou e que você associa até hoje. Que quando você começar a fazer o tratamento, você vai se sentir mais leve, porque você tira um peso das suas costas. E você começa a ver a vida um pouco diferente. Esse é os tratamentos que a gente faz. Eu tinha medo lá. de altura. Aí o que eu fiz? Hoje eu sou atleta de paraquedismo. Uau! Então, eu mesmo sempre, tudo que eu tenho um pouquinho de receio, eu gosto de me enfrentar. É aranha? Aranha é um Vamos lá. problema. A aranha não pode estar aqui no recinto. Aranha é um problema. Mas tudo que eu vejo que é uma barreira, que é um paradigma, principalmente na minha cabeça, eu tento fazer essa ruptura, tento quebrar esse paradigma. Eu enfrento de frente. Você fez uma boa analogia de início ali, né? Para os teus pacientes, você sempre pergunta se eles se amam. Rapaz, ainda bem que eu não sou teu paciente, porque eu ia falar para você, cara, me amo demais. Que bom! Mas eu Que bom. adoro me provocar. Tudo que eu posso fazer para me provocar, para me subir um degrau acima, e quando eu falo subir um degrau, eu quero falar assim na amplitude mesmo, né? Quebrar minhas barreiras, quebrar meus medos, enfrentar aquilo que eu tenho anseio, eu faço. Eu faço porque eu gosto de estar sempre aprendendo algo, sempre. Tudo que eu posso fazer para acrescentar algo para mim, eu estou dentro. Agora, a aranha é um problema comigo até hoje, viu? Ó, isso pode se considerar até uma auto-hipnose. Tipo assim, eu vou enfrentar, o que eu faço lá? Fazer com que a pessoa enfrente o medo dela. Fazer com que ela encare o medo dela de uma maneira diferente. Parabéns pela sua coragem de enfrentar os seus medos. Parabéns por você ver a vida diferente. E parabéns por se amar. Porque hoje em dia está bem difícil das pessoas se amarem e se ver. Então a hipnose, como você falou, o que ela faz? Ela faz com que você enfrente o teu medo. Que você vá ali e vê que não é tudo aquilo. Que a aranha não é tão grande. Não, ela é pequenininha mesmo. Não, tô até Aranha brincando, mas pequenininha. na cabeça, né, que ela não é tão grande. Então a hipnose que ela faz, vamos fazer, deixar você mais corajoso até, mostrar que aquilo, porque o que acontece? Vai passando o tempo e causa alguns traumas, e você coloca uma etiqueta lá, isso me faz mal. E às vezes você deixa aquilo passar, mas você não volta para tirar aquela etiqueta para ver o que aquilo fez mal. Porque na realidade, com tudo que aconteceu na sua vida, você é o que você é hoje. Todos aqueles traumas que aconteceram, todas as coisas maravilhosas, todas as coisas fantásticas, ou as coisas ruins, transformaram as pessoas que vocês são hoje. Então a gente não pode achar ruim com as coisas, nós temos que aprender com elas. Quando você olha para trás
e falar assim, olha, eu aprendi com isso, e tira aquela etiqueta, que é o teu caso, dos medos, do paraquedas, tudo, a tua vida começa a ficar melhor e você começa a se amar. Então você se auto-hipnotiza para que você enfrente a vida da tua maneira e que você não sofra com isso. Parabéns. Você falou bem. E agora eu vou fazer uma síntese da aranha, né? Por que que eu vou querer perder o medo dela se eu aprendi a conviver com ela no sentido de que quando aparece uma aranha, quem é minha salvadora? A minha esposa. Aí eu faço toda aquela... Ai, você Tá tem aquele protegido, medo. né? Deixa ela achar que é... Mentira, amor. Você é, tá? Deixa ela achar que ela é a Sim. super-homem da casa, super-girl, né? Da É, casa. a protetora. A protetora. Isso. Porque a gente se dá super bem com isso e... E eu sempre vejo que nós que moramos aqui numa cidade que tem, né, muitas árvores, uma natureza enorme, quando a gente vai para as nossas casas, a gente ocupou uma área que era onde tinham vegetais, existia natureza. Então, quando as aranhas entravam lá em casa, eu falava para as minhas filhas, falava assim, olha, não vão matar, aqui é o local delas. E daí tinham diversas técnicas, mas elas sempre filmavam e dava aquela, vamos dizer assim, aquela brincadeira em família, que era de como pegar com a vassoura e levar ela para fora, convidar ela, porque num filme do Mahatma Gandhi, curiosidades à parte, uma vez eles estavam fazendo uma construção e nessa construção eles começaram a fazer buracos e apareceram minhocas. E Gandhi falou, olha, vamos fazer o seguinte, essas minhocas a gente não vai matar. E daí começou um monte de gente pegando balde, colocando as minhocas e levando para outro local. Ou seja, o ser vivo, Miura, ele está aqui, eu acho que é dentro dessa grande comunhão, né? E que a gente tem que viver juntos. A aranha, ela não vai te morder, não vai te picar, se você não fizer nada de mal para ela. Então, se ela estiver num local e você fala, se você nem tivesse visto a aranha, você iria viver com ela, normal. Só que quando a gente vê, acho que cria esse estado de coisas. Maurício, aí eu vou falar assim, o meu sexto sentido aranha percebe essas coisas. Percebe. Essa foi boa. Né? E como que é a hipnose daí? Você deixa a pessoa num outro estado mental, porque a gente sabe que existe o alfa, existe o beta, existe gama, existe delta, e de repente a gente sabe que existem momentos ali que a hipnose chega e faz com que a pessoa, como o próprio Miura no início do programa falou, a gente fica mais calminho, a gente adormece. Existe uma técnica para isso? Sim, existe uma técnica. Primeiro lugar que você tem que ter o aval da pessoa. Primeiro eu vou perguntar para você. Consentimento. Eu autorizo. Eu autorizo, é mais ou menos assim. Eu vou é igual lá no Jorei, né? Vamos receber um Jorei lá na igreja messiânica, a pessoa ela tem que falar, eu consinto receber Jorei. Isso mesmo. Na hora ali, quando a pessoa chega, a primeira pergunta minha, de 1 a 1000, quanto você quer melhorar? Tem pessoas que chegam 800, 700, não, daí eu pergunto de novo, de 1 a 1000, quanto que a pessoa se toca? Eu quero 1000, então você já tem ali. E de 1 a 1000, quanto você está disposto a fazer um esforço para melhorar, porque a pessoa tem que fazer o esforço dela, não pode ser momentâneo, não pode ser aquela hipnose de palco, pega essa maçã, come igual uma cebola, pega uma cebola, come igual uma maçã, não é aquilo. Imita uma galinha. Mais ou menos por aí, não é imediato. E ali eu vou pedindo para ela relaxar, aí vai várias técnicas de contagem, eu uso o pêndulo também, que é um cansaço ocular que a gente vai, e nós vamos relaxando cada vez mais. Quando ela dá alguma dica que ela é totalmente relaxada, de que maneira? Às vezes uma tremida da mão, às vezes uma tremida dos olhos, porque quando você está relaxado, sempre o corpo ele reage de uma maneira diferenciada. Aí que nós começamos a conversar com ela e fazer perguntas para ela. Desce uma escada, abre uma porta, o que você acha dentro? E muitas vezes, vamos supor, né? Meu pai matou uma aranha ali na minha frente, eu fiquei traumatizado. Acontece. Ou mordeu uma criança, ou mordeu uma criança, ou fiquei sabendo. E você chega nessa regressão até onde deu ponto. Então, até não chegar a Miura, você viu uma aranha gigante quando era criança. Mais ou menos por aí. E daí você trabalha, fala, que aranha bonitinha, você faz uma brincadeira, de repente fala, que aranha colorida, aranha sem 2 patas, você pode incutir na cabeça da pessoa alguma questão terapêutica daí para melhorar esse medo da aranha? Em primeiro lugar, a gente vai pegar essa imagem dele e vai pedir para jogar numa tela, igual aqui. Joga numa tela e vai jogar. Agora você pega essa imagem e fica pensando nela que ela está se transformando em preto e branco, preto. Ela escureceu, ela vai apagando de você. Nesse lugar agora, vamos supor, menino, pensa que você tinha um carrinho ali na hora.
que essa imagem nunca existiu na tua. Você pode apagar também essa imagem e a pessoa, muitos acordam e falam assim, lembra da aranha? Não, eu lembro do carrinho só. Se substitui. Substitui. Só que tem outras coisas ali, São não é técnicas. tão técnicas assim. Para quem está sofrendo de qualquer trauma, é só Depressão. procurar depressão, principalmente. Quero me matar. Como é que funciona isso? Daí esse já é um pouquinho mais profundo, mas é usado quase a mesma técnica, só que a gente vai levando até aonde que a pessoa começou a desvalorizar a vida dela. E A você joga daí amor, amor, você paz, deixa a pessoa sim. feliz. Ela sai feliz daí, sai levitando. Ela não tanto, né? Mas precisa algumas sessões. Geralmente, depressão precisa de umas 15 sessões para realmente a pessoa se adaptar. Mas na primeira, ela já sai lá feliz. Tem pessoas que saem de lá na primeira e falam, meu Deus, parece que eu estou curada. Calma, porque ainda tem gatilhos mentais, vamos supor, que vai ativar. Ela pode chegar em casa e ver alguma coisa que o filho dela, que está de repente dependente químico, e ela volta com aquela depressão. Então, são vários gatilhos que nós temos que tirar da mente dela até ela se sentir bem. Porque cada vez mais que você treina alguma coisa, mais você fica concretizado com aquilo. Então, a hipnose ela não pode só chegar aqui, ó, você de hoje em diante vai falar inglês e acabou. Não é assim. Você tem que saber um pouco de inglês e, principalmente, você vai ter que continuar estudando para que a sua mente, ela daí fique compacta naquilo. É dar um Tá? hiperfoco subliminar. Isso. E, principalmente, todos que estão sofrendo depressão, ansiedade e traumas, tem cura. Mas tem que querer. Tá? Tem que querer para que a pessoa, não adianta chegar lá e falar, é 99%. Não dá certo. Tem que ser 100%. Você consegue hipnotizar uma pessoa em quantos segundos? Cada pessoa é uma questão dela mesma. Tem pessoas que é rapidamente, né? Que ela deita e já... Ela se deixa levar. Ela se deixa levar. O que não pode ter resistência. resistência. Isso. Eu falo que pessoas cada vez mais inteligentes são mais fáceis de hipnotizar. Sério? Sim. Você já está hipnotizado, por exemplo. As pessoas Por quê? mais inteligentes, porque elas aceitam, elas sabem o que é bom, elas sabem o que é. E pessoas cada vez mais ignorantes é mais difícil, porque Tem mais ela tem resistência. medo, tem mais resistência, porque ela tem medo que alguém vai controlar, igual aquela brincadeira. Ai, será que ele não vai me pedir o número do cartão e não vai me pedir a senha? Uhum. Da onde que eu tô ali para isso, né? Você chega a Seria- filmar as sessões ou não? Quando a pessoa quer assim. Que eu acho que é uma segurança, Sim, né? não, eu tenho lá um tripé e pergunto para todo mundo, você quer filmar? Só que existem regras, tipo, não interessa a sessão, é obrigado você assistir 1, 2 vezes para daí mostrar para alguém. Né? Porque de repente tem alguma coisa ali que você não quer que outras pessoas fiquem sabendo. Então, Existe um realmente. sigilo, né, da informação. Sim, somente o que é falado lá, eu não Fica lá. comento com ninguém. Já chegou maridos a depois me perguntar, falando, pô, quanto você quer para falar o que a minha mulher falou? Já aconteceu isso. E, Os segredos? os segredos, querendo saber, não tem nada a ver. E é impossível a gente falar, né? Porque se você falar ali, é uma questão de sigilo e você perde todo o teu, tua crença ali, né? As pessoas vão perdendo em você. E existe uma técnica de início até o fim. Sim. É como se fosse, vamos abrir aqui uma reunião, vamos ter a reunião e depois fechar a reunião. Uhum. Então, eu vou te explicar como é que funciona. A pessoa chega lá, primeiro eu faço aquelas perguntas para elas que eu já falei. Daí ela pega, relaxa. Primeiro, nós vamos fazer uma contagem também, né? De 10 a 0, vamos supor. Para ela ir relaxando. Aí depois, ó, relaxa a sua cabeça, relaxa seus olhos, relaxa seus ombros, né? Daí ela dá uma boa relaxada em tudo. Eu peço para ela abrir os olhos de novo e uso o pêndulo para ter um cansaço ocular para ela. Tem pessoas que ali mesmo falam assim, quando você cansar, você fecha ela já. Não dá 2 segundos, tem umas que demoram mais. Fechou ali, daí você vai usando outras técnicas. Agora imagina que você está descendo uma escada. E nessa que você está descendo, você vai se sentindo cada vez mais relaxada. Daí ela vai descendo. Após isso é assim, imagina agora que você está chegando em um lugar maravilhoso, fantástico, que você se sentiu muito descansado na sua vida. E ela vai cada vez mais. Então você vai usando vários. E depois tem bastante. Quando você sente para ela que ela está bem relaxada, e que você começa, vamos agora transportar você para um local. Existe a despedida também, que é assim,
Agora eu quero que você imagina, vamos supor, a mãe de uma menina tinha falecido, nova, e ela não teve tempo de despedir. Então agora você imagina que você está em uma sala, depois de todo o contexto, sentado em uma cadeira. E agora a sua mãe está entrando e está sentando em uma cadeira na sua frente e você vai se despedir dela. Das pessoas choram bastante, você coloca uma almofada aqui, porque tem umas que apertam muito, como se fosse, sabe? E depois dessa despedida, as pessoas começam a se sentir bem mesmo. Elas começam a tirar muitas coisas. Porque nessa despedida você fala para tua mãe tudo o que você quis. E ela vai conversar com você. Um dos casos mais extraordinários que aconteceu foi com uma menina, que ela se despediu do pai dela, que foi num acidente, e no outro dia ela me ligou e falou, Ney, tudo isso é da minha cabeça, correto? Falei, depende, porque nós somos interligados, nós somos átomos. Ela falou, mas meu pai ontem, ele me falou que era para cuidar da minha mãe, que ela estava com um problema. Mas ninguém sabia disso. E eu fui ver com a minha mãe e realmente ela estava com esse problema. Como que aconteceu isso? É coisa da minha cabeça. Para você ver como as ligações são tão fortes. Eu falo porque nós não sumimos nesse mundo de uma hora para outra. Nós deixamos resíduos aqui. E tem pessoas que conversam que falam assim, agora eu sei por que aconteceu isso. É tão forte, né? Tem pessoas que vai tão fundo que ela descobre segredos de família, para você ter uma ideia. Que a outra pessoa fala para ele. Para pastores, padres, grandes líderes, falar em público também é uma forma de hipnotizar essa massa? Sim. A maneira que você se expõe, a maneira que você fala o que eles querem, tipo, a pior que nós temos, né, que aconteceu na humanidade foi Hitler, que fez com um país inteiro se sentisse superior a todos, da forma que ele falava, da forma que ele se expõe. Falam que foi o maior orador hipnótico que existiu no mundo, foi o Hitler. Tanto que tinha que saudar ele daquela maneira, que a gente nem faz hoje em dia, porque é uma ofensa, e tem que ser uma ofensa mesmo, né? Então ele fazia com que aquele levantamento de mão para ele, como se abençoasse ele, né? Como se ele fosse o Todo-Poderoso. E falando agora menos do que isso, sim, a pessoa que aprende a falar em público, e tem pessoas que vão lá para isso também, tá? Eu quero aprender a falar mais em público, quero aprender a não ter vergonha, como que eu posso falar dessa maneira? E a gente coloca ele no estado hipnótico, porque hoje em diante você é um grande orador, e ele começa a se sentir, ele começa. Existe É o toda uma empoderamento, maneira. né? É um E sentimento, palavras né? positivas e Um um sentimento. E existe como, quando você estiver conversando com uma pessoa, ela mostra a palma da tua mão, já falando algumas coisinhas para você entender. Geralmente, eu falo geralmente porque hoje tem técnica já. A pessoa está falando a verdade para você, tá? Se você está falando com uma pessoa que está com a mão muito fechada, é melhor você levantar e ir embora, que ela está mentindo para você e está escondendo alguma coisa. São linguagens de sinais. Sim, E também. eu, quando faço júri, que são crimes contra a vida, eu tenho lá que persuadir, convencer 7 pessoas que são os jurados. E faço uma análise do comportamento de como que eles estão. E às vezes até estudando e ver que a pessoa às vezes está com o braço fechado, a pessoa está com a mão no queixo, isso são todas análises e que você tem esse conhecimento também, né, Ney? Sim. De saber como que a pessoa está se expressando. Você disse para mim que eles então são hipnotizados numa técnica onde você vai conduzindo. Eles ficam deitados, sentados, de pé? Como é que funciona esse local onde você atende as pessoas? Tá. Lá eu tenho uma cadeira, que é tipo aquela cadeira de papai, que ela deita. Uhum. Ela tem 3. Eu vejo como a pessoa, ela gosta de ficar. Como eu já fui deitar, algumas pessoas falaram que eu prefiro ficar sentada. Porque eu não gosto de deitar. Aí você já vê que ela tem algum trauma ali, já começa por ali. O outro já pede para ser bem deitado, porque aquela cadeira, ela deita bem, né? Então, é essa cadeira tipo papai que eu atendo as pessoas ali, né? Que ela levanta o pé e a pessoa fica bem inclinada. Porque cada vez mais inclinada, fica mais fácil para ela relaxar. Você me lembrou de alguns temas que estão hoje também em voga. Um deles é a constelação, que é uma terapia onde as pessoas acabam contracenando a respeito do assunto que falou. Também temos aí constelações com cavalo. E tem o que muitas pessoas gostariam de saber sobre vidas passadas, que seria você fazer uma regressão. E isso tudo a gente vê com grande preocupação, porque
lida-se com os sentimentos. E de repente a pessoa, ela pode também mudar a forma de ser. Você acredita que nós podemos mudar a forma de como nós somos? E isso daí, às vezes, pode ser até prejudicial, né? Sim, é assim, você tem que cuidar qual profissional, em primeiro lugar, que você procura. Quando você está com muito sentimento, quando você está com depressão, quando você procura, você está muito frágil. Você está aberto a tudo. É um desespero, muitas vezes depressão, que você está procurando ajuda. Pelo amor de Deus, eu aceito qualquer coisa. Então, eu falo para vocês, procurem profissionais bons. Tem constelações fantásticas, mas tem outras também que você tem que cuidar, porque você está muito aberto, você, igual o cartomante que tem, que você vai lá, o pessoal, né? Tem várias coisas que as pessoas fazem, que não vem ao contexto agora, que você está aberto a fazer qualquer coisa para sair daquilo lá. E nesse momento, se você não tiver um bom profissional ali, uma pessoa que te guia, eu tive uma menina lá, que ela foi numa constelação, chegou lá nervosa, nervosa, nervosa. Aí eu fui lá porque a minha mãe estava lá presente e eu vi a minha mãe, e daí eu tive que fazer todo um trabalho nela. A menina que fez a constelação abriu a porta, mas não fechou. Ela não fez completo. E esse é o problema de você. Então, igual você falou, é capaz sim de nós mudarmos, mas nós temos que cuidar aonde nós vamos e qual profissional. Nesse sentido, aí está me vindo mais algumas outras dúvidas aqui. Você fala muito assim de autoajuda, de ajudar as pessoas, né? Sim. E eu acredito que isso, Maurício, é o grande segredo do sucesso, viu? O segredo do sucesso, que me pergunto, né? Como é que você atingiu o sucesso? Eu acho que poderíamos resumir assim, é se autoconhecer. Se a gente se conhece, a gente sabe nossos limites, e a gente enfrentando nossos limites, a gente sabe que a gente pode mais. E esse poder mais, o sucesso vem junto. Mas o que você está comentando, que dessa autoajuda, aí está vindo, mas está vindo umas dúvidas na minha cabeça ainda. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o que você faz, que um psicólogo faz, e vou até um pouquinho mais, um psicanalista faz? Qual que é a diferença disso? Porque eu entendia que a diferença entre um psicólogo e um psicanalista era a medicação, que eu podia dar, sendo bem grosseiro, né? Essa comparação. E o seu trabalho, o teu remédio, é o autoconhecimento dele mesmo fazer. Posso estar errado, mas a diferença entre essas três profissões, o psicanalista, ele é médico, o psicólogo é um profissional, né? E o hipnotizador como é que ele se encaixa nesse daí, essa distinção desses três profissionais aí? Tá, eu sempre tomo, vou ser bem honesto para você, o maior cuidado, porque o psicólogo ele não aceita muito a hipnose. E o psicanalista também ele não aceita. Então eu vou tentar evitar de falar um pouco dele, porque realmente os serviços deles são fantásticos, são extraordinários. É um pouco mais demorado. O meu trabalho é pegar mais na raiz, é pegar mais direto, é fazer com que você enfrente o medo diretamente. Enquanto certas pessoas dão remédio, o meu é tirar o remédio, tá? Então, teve muitas pessoas que chegaram lá com depressão profundas, tudo. Eu falo assim, quando eles não dão conta, nós damos conta, né? É um serviço deles mais de formiguinha, eu falo, mais tranquilo, que dá um excelente resultado sim. Para nós, já é mais direto, tá? É mais direto. Então, a gente às vezes fala assim que nós batemos um pouquinho de frente com eles, né? Agora, quando um psicólogo ele pega a hipnose, como existe alguns, se torna uma coisa extraordinária, fantástica. Mas já aconteceu no meu caso de mulheres marcarem para mim e falar, eu fui no meu psicólogo, ele falou que não é para eu ir aí porque isso não dá certo. E depois ela ir e falar assim, deixar o psicólogo e continuar o tratamento comigo, né? Já aconteceu isso deles. Então, assim, cada um tem uma função ali. E tem coisas, de repente, que a gente não pode dar certo, que vai dar certo com eles, né? Qualquer um pode se tornar um Hipnoterapeuta? Sim, qualquer um. Procurem, hoje em dia, se você abrir e colocar lá, tem muitos cursos, mas procurem aqueles cursos que tem online, mas que você também vá presencial. Como eu fui para São Paulo, também fiquei uma semana lá, fiz alguns cursos online, e não fiz um. Eu tenho, acho que, 18 certificados de hipnoterapia.
Então, eu fiz vários cursos. E fora isso, você tem que estar preparado para sempre estar estudando. Você nunca pode parar de estudar. Cada rede social que chega, cada coisa que está no mundo, às vezes que tem Big Brother, que o pessoal lança alguma coisa que traumatiza as pessoas, a gente pensa que não. Tá? Você tem que estar sempre estudando o ser humano, vendo o que é o cérebro humano, como ele funciona, como que uma depressão começa, como ela termina, e pessoas que se mataram, pessoas que em hospitais. Você tem que estar sempre estudando. Aí você se torna um bom profissional. Se você pensa que vai lá fazer um curso, eu vou hipnotizar, é muito perigoso. É perigoso porque você está responsável por uma vida de uma pessoa. Igual você tinha falado antes, de repente se eu dar um comando errado e não saber depois, e a pessoa começar com... Tem pessoas que começam a soquear o travesseiro e gritar, gritar, gritar. Se você não tiver a calma suficiente para colocar a mão no peito e falar, eu estou aqui nesse momento, e da agora em diante, eu quero que você se acalme, e a pessoa não se acalmar e você não saber, você vai traumatizar mais ainda. Então, que as pessoas procurem sociedades, né, que realmente elas se sintam bem ali no meio, mas que fazem presencial. Só online não dá certo, de hipótese alguma. Isso tá? é dom também, né, Maurício? Porque Não é. imagine só você lidar com o problema de terceiros, querendo ou não, você sente esses problemas, né? Eu acredito muito na troca de energias, né? Estamos no mesmo ambiente e a gente está trocando energias. E são pessoas que estão com algum problema, alguma dificuldade, tem algum trauma, como você cita, né? E você está absorvendo isso. Então, eu entendo que tem que ter um certo dom para isso, porque senão é você que pira, né? Muito cuidado, muito cuidado. Eu falo assim que eu, às vezes, 5, 6 pessoas ali que eu atendo por dia, então assim, eu tenho que me isolar. O problema é dela. Eu estou aqui para ajudar ela. Eu tenho que estar em uma bolha para que ela não reflita em mim. Vamos supor, uma mãe chega lá e fala para mim assim, olha, já aconteceu, eu acabei de enterrar meu filho e estou pensando em suicídio, porque eu não tenho mais nada. O que você pode me falar? Não é só a questão dali. Uma menina chegou lá para mim, 17 anos, o pai dela levou meio na mão, e tem muitas 16, 17 anos hoje em dia, tá? Ela chegou lá e falou assim, ó, doutor, se você não me falar alguma coisa que realmente preste, ou fazer alguma coisa, eu vou sair daqui, eu vou me matar. Olha a responsabilidade que você tem às vezes. Então não é uma brincadeira isso. E não é só a menina, porque se acontecer alguma coisa com a menina, toda a família. E mais uma coisa bem rapidinho, quando uma pessoa tem depressão, ansiedade ou trauma na família, toda a família sofre, tá? Toda a família sofre. Então você que está com depressão, trauma, alguma coisa, procure uma ajuda, porque ela fala, isso é meu problema. Não, é toda a família que sofre. Tá? Você falou a respeito, então, de sessões, e nos colocou assim, que em uma sessão às vezes pode resolver, Sim. e também colocou para nós um limite de 10 sessões. Isso daí já é uma experiência tua, dos casos que você vem acompanhando? Já existe uma literatura sobre esse tratamento? O que se pode dizer, até mesmo para que quem está nos assistindo ter assim uma visão, né? Se pode ou não ser tratado, e também se esse tratamento ele tem um custo muito alto. Não, hoje em dia nós estamos até fazendo algumas promoções lá, porque algumas pessoas, para mais pessoas ter acesso, e não é o limite de 10, só para, assim, a gente começa com uma sessão, e já houve até 20 na realidade. Vai depender de pessoas para pessoas. Tá? Vamos supor, tem pessoas que chegam lá e eu quero fazer uma sessão. Você não pode garantir que na primeira ela vai. Porque cada um tem a sua mente, cada um tem a sua visão, cada um teve o seu trauma. Então, e tem pessoas que têm que ter um acompanhamento, porque o trauma foi tão grande que ela sempre está arranjando desculpa para aquilo. Por mais que você coloque tudo, na cabeça dela, ela sempre está arranjando desculpa. Aquela pessoa que já nasceu com desculpa. Os custos não são caros, porque depois eu até deixo o meu número aqui para as pessoas que queiram ter mais informações, né? Mas são custos que você imagina bem. Quanto vale para você parar, vamos supor, de ter medo de aranha, né? Que você quisesse. Quanto valeu para você parar de ter medo de pular de altura, de paraquedas? Quanto valeu? Quanto você pagaria para parar de fumar? Quanto você pagaria para parar de sofrer de ansiedade? Qual é o preço disso?
Porque depois que você faz a sessão e que você pergunta, quanto valeu para você? O pessoal fala, isso não tem preço. Esse rapaz que eu falei que tinha medo de sangue, né, que queria ser doutor, quanto valeu para ele em uma sessão? Acho que foi 350, então vamos falar um preço assim de 2 horas, né? Quanto valeu para ele tudo isso, em uma sessão, ele agora poder fazer medicina, né? E depois eu liguei, falei com ele tudo, não precisou mais sessões, foi um caso bem específico, mas quanto valeu para ele seguir a carreira dele? Eu acho que esses casos de sucesso, Milra, eles devem ser até divulgados, né? Porque dentro de um lado em que muitas terapias estão sendo apresentadas, a gente fica às vezes até meio cético e com medo. Porque não ter uma pessoa como o Ney, ou pessoas que são aventureiras em estar entrando na tua cabeça, porque um hipnótico, né, ele vai poder mandar comandos. E Sim. esses comandos, eles são verdadeiramente de pessoas como o Dr. Ney, que está se colocando assim, de uma sabedoria, né? Porque você vai se colocar diante de uma pessoa, vai explicar uma situação e vai atrás de uma resposta. Então, eu acho que o recado nosso, até mesmo para quem está nos assistindo, é que é uma terapia que traz uma alternativa, que traz um bom resultado e que, como o Ney Soares está aqui, está dizendo assim, ó, vamos tomar cuidado porque existem diversos profissionais, né? E eu acho que essa curiosidade que nos traz hoje no programa, Ney, faz com que a gente aprenda realmente que existe esse teu lado profissional, que existe essa atividade e que vai fazer com que a gente também pense um pouco, né, Milra? Porque na sociedade que nós estamos vivendo, cada vez mais a gente está querendo, acho que, conhecer a gente mesmo, né? E poder fazer o nosso melhor. Quando Jesus, ele acabou dizendo no Pai Nosso, né, muitas coisas boas e disse que a gente tem que se amar, eu acho que o amor pessoal, ele é o mais importante, Milra. Se a gente se amar, a gente pode amar os outros, entendeu? É acordar, estar feliz. E eu acho que isso faz toda a diferença. E que a gente possa sempre levar para os nossos telespectadores, que a gente possa sempre levar às pessoas que estão nos assistindo a informação necessária para que pessoas como o Ney, ou gente de expressão, estejam sempre traduzindo assim o que fazem e o que estão fazendo de melhor para a sociedade. Ô Ney, confessa, você hipnotizou ele, né? Devagar. Rapaz, Aí você o Maurício hoje tá que tá, hein? Maurício, realmente, né? Mas ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa. Tá surpreendendo. Nós estamos Maurício, aprendendo, vamos lá. né? Ele, como ele falou, acho que você que ficou mais rápido hipnotizado aqui. Mas eu digo por mim, né? Tudo que é alternativo eu gosto. Tudo. Né? Porque é algo que eu sei que vou aprender algo a mais. Então eu sempre estou procurando isso. E principalmente para fugir da agulha, né? É outro medo que eu tenho, né? Agulha, né? Então, Muita gente tem, tá? eu não gosto muito de medicação. Mas não é medo daí, né? É que eu não gosto de medicação. Então, principalmente intravenosa, eu não curto isso. Tudo bem, 2 consultas para você, tá? 2 Mas consultas, isso não é medo. Não. Isso não é medo. Depois nós marcamos lá. Eu só prefiro não Eu evitar. acho que na brincadeira do Ney, quando ele estiver te hipnotizando, o Milra, ele vai colocar assim uma aranha bonita, toda, né, Colorida. colorida. É quase quando eu estava com as minhas filhas, e elas pequenininhas, e uma delas falou assim, pai, eu tenho medo do bicho-papão. E me veio na hora, assim, Ney, a definição do que era um bicho-papão. Eu falei assim, o bicho-papão é bem pequenininho, não parece nenhuma pulga, é tão pequenininho que você não precisa ter medo. Ela deu risada, ridicularizou a situação e não teve mais medo do bicho-papão. Talvez seja uma das técnicas também, Isso né? mesmo, com certeza, né? Eu falo assim que se você tem alguma coisa, é a mesma coisa, tem gente que tem medo de formiga. Então, aí você vai vendo, ela imagina uma formiga gigante, mordendo ela, sabe? Destruindo ela. Lógico, quem não vai ficar com medo disso? E daí você vai ter que ir diminuindo, daí ela fala assim, mas é desse tamanho? Mas eu não imaginava desse. Igual você fez, fantástico. O que você fez foi ativar um gatilho nela, porque nós temos gatilho na vida. E os pais ajudam muito, tá? Os pais são campeões, porque você é o quê? Você é uma autoridade. Toda vez que você é uma autoridade policial, uma autoridade médica, o médico chega para você e fala, toma 7 dias remédio em 8 horas. Você vai tomar, fala, Deus o livre, é uma autoridade. E o pai é uma autoridade.
Se os pais soubessem a autoridade que eles têm sobre os filhos, a casa deles eles multiplicariam inteira, porque eles estão criando pessoas para viverem nesse mundo e até para cuidarem deles mais tarde ou para conviverem com eles. Mas o que nós fizemos? Criamos, deixa lá no canto deles. Então que cuidem, né? E vocês que estão precisando, principalmente aí que não estão bem, que têm depressão, ansiedade, procurem ajuda, tá? Quando eu falo, em Curitiba tem muitos profissionais fantásticos, tá, Maurício? Profissionais muito bons de hipnoterapia. Como também tem aqueles, então só procure aqueles que têm umas estrelinhas a mais, vê depoimento, faça pesquisa, vale a pena mesmo. Nosso programa já está chegando ao fim. Com certeza o Miura ficou muito hipnotizado no programa de hoje. E acho que talvez no próximo ele vai dizer que não tem mais medo de aranha. Ou talvez vai trazer um outro problema e o Dr. Ney vai estar aqui com a gente também, traduzindo aí esta bem-querência do nosso programa. Obrigado, Ney, Miura, acho que estamos aí muito satisfeitos aí com o tema de hoje, né? Obrigado, Maurício. Obrigado, Ney, também. E te digo, Maurício, o meu medo por aranha sempre vai existir, por um único motivo. O principal motivo, porque faz a união entre eu e minha esposa ser mais forte. Ela é a tua protetora, Mas né? ela Que traz gosta segurança. disso. Ela gosta disso. Ela vai fazer, vai tirar o bichinho dali, se achando, né, se empoderando e fazendo com que a gente fique mais próximo. Então, esse meu medo, eu vou dizer para você, Que eu permaneça. superei esse medo porque eu tenho uma guerreira. Com certeza, você vê que se você pegar um medo e transformar em alguma coisa boa, tranquilo. Eu também trato muitos casais, eu faço terapia de casais lá, né? E às vezes a gente coloca esse, quando ninguém quer ser mais do que o outro, também é fantástico. Parabéns para você lidando dessa maneira. Então nós só vamos tratar o outro de agulha, não eles. É isso aí. Extraordinário. E muito obrigado, Maurício Arruda. Obrigado, Miura, por ter aqui, principalmente pelas perguntas, né? A sua consulta já vai estar marcada hoje às 2 horas da tarde, né? E muito obrigado por me convidar para vir aqui, foi muito bom. E parabéns pelas perguntas, foi fantástico. Volte sempre, viu? Nós que agradecemos, esse foi o nosso Gente de Expressão, obrigado e saiba que amanhã você pode ser o nosso entrevistado.